Nós já oramos aqui, então eu quero iniciar a liberação da palavra nessa tarde com uma pergunta. Depois nós vamos ler os textos que vão embasar a palavra. Mas eu queria que você me respondesse, porque você vai ter que me responder, você vai ter que se manifestar aí, me respondendo sim ou não. E a pergunta é muito simples: Jesus era conservador? Não. Ó, tem rápido no gatilho. Então, já que o Maurício souber responder, ele tá, Maurício, me explica aqui por que não. Eu disse que não, porque Jesus é o Filho de Deus, e Ele é Deus, e é santo, e Ele é santo e santo. Não era conservador? Não era conservador. Eu esperava uma resposta assim mais consistente, né? Quem diz que sim, levanta a mão. Sim, Jesus era conservador. Quem diz que não, Jesus não era conservador. Alguém tem uma resposta diferente da do Maurício? Quiser vir falar aqui, tem coragem de vir falar? Eu vou falar. Eu tenho que ele não era conservador porque ele andava no meio do povo. Tipo, ele não dizia que era bom, quem era ruim, e ele só andava no meio dele, a gente não gostava. Sim. Mais alguém? Ele não era conservador, dependendo do contexto que tu analisar. Nós não vamos falar de política nem de religião. Aliás, nem de mas aquilo que é economia. considerado conservador hoje, na nossa época, é diferente daquilo que Jesus considerava. Sim. Porque Jesus sempre pregou e guardou os princípios da palavra de Deus, que é aquilo que Deus ensinou. Só que hoje, no nosso contexto atual, é dado como conservadorismo aquilo que são valores da palavra de Deus. Que alguém que valoriza essas coisas é considerado, entre aspas, um conservador. Mas a Bíblia nunca colocou isso como sendo conservadorismo. Então ele era isso ou não era é uma coisa da conservador? nossa cultura de agora, que surgiu agora. E ele era ou não é? Ele não é. Jesus não era conservador, Não porque era, ele não. subverteu todos os conservadorismos da época. Todo o legalismo. Que tema aí? Inclusive, Jesus foi o primeiro a dar voz para as mulheres. Exatamente. Ele foi o primeiro a dar voz, ele rompeu com coisas da sua época. Exatamente. Então, por isso que eu digo Tanto que o conservadorismo. próprio apóstolo Paulo depois eu vou dar mulher Vai se empolgar? Por isso que eu digo que o conservadorismo, entre aspas, é o conservadorismo, entre aspas, criado agora. Mas Jesus rompeu com Como tudo diz o aquilo. Maurício, entendido. Muito bem, então nós vamos mergulhar aqui nesse tema durante essa semana, vários dias eu vinha trabalhando esse tema, mergulhando na palavra, porque muitas vezes de imediato, vocês até já vieram preparados, porque eu coloquei lá no grupo, né? Aí vocês já vieram maquinando alguma coisa, assim, pastor, me perguntar, e vocês já pensaram sobre alguma coisa. Mas no decorrer dessa semana, eu estive mergulhando nesse tema, porque de imediato, no primeiro lance, de imediato alguém pode dizer, não, Jesus era conservador. Mas não adianta eu dizer se era ou não era, e não encontrar uma base na palavra de Deus. Não ficar no meu achismo, eu acho, eu penso, mas tem que ter a palavra, que embasa todas as coisas, que sustenta aquilo que nós estamos afirmando. E alguém, hoje nós estávamos até conversando sobre isso na mesa, ao almoço, e a Isabel queria saber se eu ia abordar sobre política, se eu ia abordar sobre a economia. Eu disse, não vou falar de política, não vou falar de economia, não quero entrar nesses outros temas onde existe, né, o conservadorismo político, o conservadorismo econômico e tal. Mas eu quero falar no sentido da religião, no sentido das tradições, no sentido dos bons costumes, da moral, se Jesus era ou não era conservador. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos responder isso e inclusive alinhar o nosso pensamento nesse tema. Eu devo ser conservador ou não? Qual é a minha posição? Como que eu tenho que me
posicionar como um filho de Deus, como um filho do reino, como alguém que está seguindo a Jesus. Como eu devo me posicionar? É sabido que, de um modo geral, a religião judaica, que era a religião predominante no tempo de Jesus, ela sempre se posicionou como defensora, vamos dizer assim, da família, dos bons costumes. Nos nossos dias, hoje, quem se posiciona assim, quem muito defende os bons costumes, as tradições e tal, são os evangélicos, da sua grande maioria. Em algumas denominações, os bons costumes, a sã doutrina, o que eles chamam muitas vezes, ela se torna superior a qualquer outra coisa. Então, mas se nós vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a forma de vida de Cristo, vamos ver o que Ele ensinou. Ele manteve-se fiel às regras e às tradições judaicas, ou ele rompeu aquelas regras, ou ele rompeu aquela ideia de uma mentalidade, de uma sociedade conservadora por um certo ponto, moralista por um certo ponto, mas por um outro não. Então, nós não podemos nos basear pelo que eu acho, eu penso, mas pelo que a palavra de Deus nos mostra, pelo que a palavra de Deus nos aponta. É muito importante a resposta do Maurício, não, porque ele é santo e tal, ele não está no meio dessas tretas. Mas eu queria uma resposta maior, e o pessoal já se manifestou, não, por causa disso e tal. Então nós vamos ver pelo que a palavra de Deus nos fala. Em nossos dias, depois que surgiu a religião evangélica sempre ergueu a bandeira de um conservadorismo, de uma tradição e de bons costumes, a defesa dos bons costumes, a defesa da tradição. Mas até que ponto isso é bíblico ou não é? Até que ponto isso está de acordo com a palavra de Deus ou não? Até que ponto eu posso me valer apenas da tradição, dos bons costumes ou da sã doutrina, essas coisas? Porque essas coisas todas incluem às vezes até o modo de vestir, o modo de se apresentar, tem que ser um tipo de roupa, o homem não pode ter barba, não pode usar camiseta de regata, não pode usar uma bermuda. Até que ponto esses bons costumes, como são chamados, até que ponto essa tradição, ela realmente está alinhada com a palavra de Deus, e aonde que Jesus se encaixa em tudo isso? É isso que nós queremos pensar nessa tarde, é isso que nós queremos refletir nessa tarde, é para isso que nós queremos botar aí o nosso espírito a funcionar, a lidar um pouco com essas coisas que muitas vezes nós, sem perceber, ainda podemos estar defendendo. Não, eu defendo isso. Então nós vamos ver, mas vamos ver a luz da palavra então, se nós vamos seguir defendendo isso ou não. Nós vamos começar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, e nós vamos ver, alguém disse, a Renata falou que Jesus deu voz às mulheres. Jesus deu voz às mulheres, ele ouviu as mulheres, ele atendeu as mulheres, ele valorizou as mulheres numa sociedade que era machista, onde a mulher não tinha valor algum, uma mulher sozinha jamais poderia se posicionar diante da sociedade. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ensina que sempre era necessário que um homem falasse por ela, ou o seu marido, ou um irmão mais velho, ou um tio. Alguém tinha que se apresentar por ela, alguém tinha que falar por ela, e nem sempre o que essas pessoas que a representavam expressava a sua própria opinião. O homem expressava a opinião dele e não a da mulher.
não a da esposa ou das filhas, enfim, daquela mulher que ele representava. Então a palavra de Deus fala dessa mulher, Maria Madalena. Maria Madalena, nós vamos ler verso 1 e 2. Lucas 8, 1 e 2. E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 11 iam com ele, os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então a palavra de Deus fala dessa Maria. Essa Maria Madalena, Maria a pecadora, como os textos falam, a Maria irmã de Lázaro, a Maria é a mesma que entrou na casa de um fariseu e ungiu os pés do Senhor. Então nós queremos ver, à luz da palavra, como o Senhor Jesus, ele lidou com essas pessoas, como o Senhor Jesus, ele tratou essas mulheres, como o Senhor Jesus pôde ter uma conversa com essas pessoas, e se o posicionamento dele era um posicionamento tradicional, era um posicionamento em defesa dos bons costumes ou não. É isso que nós queremos ver, se Jesus ele era um conservador nas suas atitudes ou não, ou se ele era contra, ou se ele batia de frente, ou se ele quebrava com essas tradições. A primeira palavra que agora a gente diz, não, Jesus, ele quebrou tudo, né? Quebrou tudo, ele quebrou com todas as tradições, ele rompeu com as tradições. E uma delas que ele quebra, está em Lucas 10, 39, Lucas 10, 39, que diz assim: tinha ela, então nós vamos falar quando Jesus vai na casa de Marta e Maria. E na vez que, algumas semanas atrás, ou 2 semanas atrás, eu lembro, alguma coisa assim, eu falei sobre essa situação que acontece na casa de Marta e Maria. Então diz assim, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus foi recebido, foi hospedado na casa de Marta e Maria. Todos nós conhecemos, ele sempre foi rejeitado e recusado nos lugares aonde ele foi, e o único lugar que a palavra de Deus diz que alguém chegou até Jesus e disse: vem até minha casa, vem jantar aqui, eu quero te receber na minha casa, e onde ele foi muito bem recebido, sempre foi em Betânia, na casa de Marta, Maria, Lázaro e mais o Simão, o leproso. Na casa de Marta e Maria acontece essa situação aqui. Marta, porque não estava preparada antecipadamente, então ela foi rapidamente preparar o jantar, preparar os alimentos. Nós já vimos também que era uma casa grande, porque senão Marta não estaria preocupada em arrumar as coisas. Era uma casa grande, era uma casa de uma família próspera. Então ela ia preparar um belo jantar para o Senhor. Mas Maria, ao invés de ajudar a irmã, o que ela fez? Ela sentou-se aos pés do Senhor. Ali na palavra diz que dava-se aos pés do Senhor, e ali ela ia recebendo os ensinamentos do Senhor. Para nós hoje, irmãos, isso não quer dizer muita coisa, porque a coisa mais comum você receber alguém na sua casa e você quiser sentar no chão, num ambiente informal, aí você senta no chão, você fica ali conversando com a pessoa, ouvindo o que ela está ensinando. Para nós não quer dizer nada, mas nesse momento o Senhor Jesus está rompendo com uma tradição. O Senhor Jesus está rompendo com uma tradição. Por quê? Porque o fato de Maria estar assentada aos pés do Senhor, e a palavra diz ali, ela estava assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe
os ensinamentos. Então, ela toma diante do Senhor a atitude e o posicionamento de um discípulo. Jesus é o mestre, porque o texto diz: ela sentou-se para ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus é o mestre e ela se assenta aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Ela se posiciona como um discípulo. O apóstolo Paulo, quando ele conta a sua história, ele diz que ele foi ensinado, ele foi um aprendiz, ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Então Saulo está dizendo: eu era discípulo de Gamaliel, eu aprendi com Gamaliel. Tudo bem, mas qual é o problema? O problema é que os mestres não recebiam mulheres para ensinar. Os mestres não ensinavam mulheres. Os mestres, os seus discípulos, eram homens. Os discípulos que se sentavam aos pés do mestre eram homens. Agora, na casa de Marta e Maria, quem está aos pés de Jesus? Uma mulher. Ela se senta aos pés do Senhor, ela se posiciona como uma discípula, e ela está ali recebendo, se alimentando dos seus ensinamentos. Ela está ali recebendo da sua palavra, ela está ali ampliando o seu entendimento, embebecendo-se da palavra, a ponto de Marta chegar e dizer: pô, mas eu estou trabalhando sozinho, o senhor não vai fazer nada, eu estou aqui me virando, me quebrando sozinha. E Jesus diz: não, deixa, ela escolheu a melhor parte, e isso ninguém vai tirar dela. Então, a primeira ocasião que nós encontramos aqui, o Senhor Jesus rompendo com uma tradição, a tradição de que os mestres não ensinavam mulheres. Ele aceita o posicionamento ousado de Maria, de se sentar aos seus pés e de ensiná-la como uma discípula. Ele não teve preconceito algum, ele não tratou-a de uma forma diferente, ele não chamou-lhe a atenção, ele não disse: levanta daí, mulher, você não é uma discípula, vai cuidar da casa. Ele não desvalorizou a atitude ousada de Maria. Amém? Você entendeu? Os mestres não recebiam mulheres, não ensinavam para as mulheres, mas Maria se posiciona como uma discípula e senta-se aos pés do Senhor. Agora, a palavra diz mais sobre essa Maria. O mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36, ele conta quando ele está na casa, ele se encontra na casa de um fariseu. Eu vou tirar o casaco aqui, porque eu já estou suando. Veja bem, agora Jesus foi convidado, ele foi convidado para ir à casa de um fariseu. O texto é longo, nós teríamos que ler do 36 ao 50. Vamos lá, vocês aguentam aí? Vamos lá então. Eu vou ler um pouquinho mais rápido. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te.
E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. De novo Maria, chamada de a pecadora. Nós já vimos lá que era aquela que tinha 7 espíritos, que tinha 7 demônios. Então, alguns dizem que essa Maria Madalena, essa mulher que ungiu os pés do Senhor, é a mesma que foi trazida até o Senhor para ser apedrejada. Alguns dizem que é a mesma mulher. A palavra não confirma que seja, mas ela diz várias vezes que a mulher era pecadora, que a mulher tinha uma fama não muito boa. Isso quem estava dizendo? Um fariseu, o defensor da moral. E nós temos um grande problema, porque muitas vezes a religião defende a moral, mas a mesma religião que defende a moral, muitas vezes age e vive na imoralidade. A mesma religião que diz: você não pode adulterar, é aquela que nos seus palcos, nos seus altares, está cheio de pessoas adulterando. A mesma religião que diz: você não pode mentir, diante dos seus altares estão pessoas mentindo para o povo, enganando o povo, induzindo o povo ao pecado. Quer dizer, eu defendo a moral, mas muitas vezes sou imoral. Eu falo alguma coisa, mas há uma diferença, um abismo muito grande entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Então esse fariseu disse: ela é uma pecadora. Se ele que é mestre, ele que é profeta, ele deveria saber que essa mulher é uma pecadora. Ele deveria saber que essa mulher sequer poderia se aproximar dele. Então Jesus fala com esse homem a respeito das tradições. Então, qual era a tradição? Se eu recebo uma visita na minha casa, eu estou vivendo numa comunidade judaica e lá as pessoas, elas andavam quilômetros e quilômetros naquelas sandálias. Então, se você recebia alguém na sua casa, um convidado, o que você tinha que fazer? A tradição dizia: você tem que oferecer água para que ele lave os pés, um empregado para lavar os seus pés, pelo menos, alguém para que lhe ungisse com óleo. Ele deveria ser recebido, conforme a tradição, que ele deveria ser recebido com um beijo, o ósculo. Paulo até fala do ósculo santo, que vocês deveriam se cumprimentar com um beijo santo. Aí, só que Jesus chega na casa do fariseu, o homem que guardava a tradição. Ele não ofereceu água para lavar os pés do Senhor, ele não beijou a face do Senhor, ele simplesmente colocou Jesus à mesa, e quando Jesus entrou na casa, ela vem e rapidamente entra nessa casa. Ninguém conseguiu impedi-la de entrar na casa, e ela vai se engrenhando no meio das pessoas e se posiciona atrás do Senhor, e ela começa a chorar e a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, e ela vai enxugando com os cabelos e vai ungindo com óleo, e ela vai fazendo o que a gente chama de uma adoração extravagante. Ela gasta ali nesse vaso de alabastro um valor considerável. Então, para ela, adorar o Senhor Jesus era a coisa mais importante da sua vida. E então aquele que se dizia defensor da moral, fariseu, religioso, ele começou a questionar ao Senhor: se você soubesse
ou começou a dizer, a pensar no seu coração, se ele soubesse, sabe que você está num lugar assim, alguém está lá mais ou menos longinho e fica apontando para você, a gente viveu muito isso lá em Santa Catarina. A gente chegava num restaurante, eu pretão desse jeito, a pastora Brancona desse jeito, num lugar em que só tinha 4 ou 5 negros numa cidade inteira. Então a gente chegava às vezes no restaurante e as pessoas ficavam assim, admiradas por ela ser branca e andar comigo, por eu ser preto e andar com ela, e a gente sentar junto, enfim. Então as pessoas ficavam de longe cochichando. Esse homem ficou de longe dizendo, se ele soubesse, ele é profeta, se ele soubesse, ele entenderia que essa mulher é uma pecadora. Mas como é que o Jesus tratou a pecadora? Jesus ele não rejeitou o seu ato de adoração. Jesus entendeu que ela estava o adorando com paixão, porque ela era uma pecadora. Sim, ela era uma pecadora, mas ela entendeu a sua posição e Jesus recebeu a adoração daquela mulher, porque Jesus não está preocupado com as tradições, Jesus está preocupado com a pessoa. Jesus não está preocupado se o que os fariseus vão dizer. E quem se preocupa com o que os outros vão dizer é a religião. Eu posso dizer isso, que por muito tempo eu sempre ficava muito preocupado. O que vão dizer? O que vão falar? O que vão dizer de mim? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu, se eu tomar alguma atitude diferente, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Hoje eu não me preocupo mais. Estou pouco ligando o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, o que elas vão opinar a respeito da minha vida. Ninguém paga minhas contas. A minha esposa não se preocupa, então não tenho por que me preocupar com o que os outros vão pensar. Mas então o que Jesus disse? Olha, eu entrei aqui, você não me beijou a face. Eu entrei aqui, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Eu entrei aqui, você não me ungiu com óleo. Mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e de enxugar com seus cabelos e de ungir os meus pés com esse óleo, com esse unguento. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz, segue em paz. O problema da religião moralista é que ela impede que aquele que é pecador, como se houvesse mais ou menos pecadores, porque existe um padrão. Então o padrão é aquele que se veste como crente, aquele que fala como crente, aquele que se apresenta como crente, aquele que fecha um padrão. Você está entendendo? Fecha um padrão. Então é o homem que usa só roupa social, calça social, porque é a roupa do crente, a roupa social, a calça social, a mulher que saião, essas coisas todas. Isso é o padrão. Então se a pessoa preencher o padrão, não importa se tem caráter ou não tem caráter, fecha o padrão. Não importa se a pessoa tem um cabelo comprido, mas a língua é mais comprida que o cabelo. Nada disso importa. Importa que fecha, ela se apresenta como um perfil de crente. Mas o Senhor Jesus disse não. O Senhor Jesus está dizendo, ela é pecadora, mas os pecadores podem se aproximar de mim. Os pecadores podem vir a mim. Os pecadores podem chegar a mim e não vão ser rechaçados. Eles vão chegar a mim e não vão ser tratados com preconceito. Eles vão vir a mim e eu vou recebê-los, eu vou ouvi-los, eu vou tratar com o seu pecado. O fato de Jesus não ser um conservador no sentido de preservar os costumes judaicos, ele não queria dizer que ele estava sendo favorável a uma vida de pecado. Mas você vê que sempre que alguém chegava diante do Senhor e que sua conduta não era uma boa conduta, o Senhor dizia, os teus pecados estão perdoados. E algumas vezes ele dizia, vai e não peques mais. Ele não dizia, vai assim mesmo, fica assim mesmo. Ele trazia cura, ele trazia restauração na forma como ele tratava aqueles que se aproximavam
diante dele. E essa mulher foi mais uma pessoa que ele recebe sem preconceito algum. Ele permitiu que ela se aproximasse. O que mais que nós temos aqui? É João 11. E aí você diz, mas será que essa mesma era a mesma Maria? É mesmo? O pastor está viajando, o pastor está... Não, vamos ver o que a palavra diz. E estava enfermo, João 11:1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. É a mesma Maria que se sentou aos pés do Senhor para aprender como uma discípula. É a mesma mulher, é a mesma Maria que ela, quando todos os discípulos abandonaram ao Senhor, ela ficou lá aos pés da cruz. É a mesma Maria que na manhã em que o Senhor Jesus ressuscitou, juntou-se, as 3 Marias e foram ao túmulo, compraram perfumes, compraram ungüentos e levaram para embalsamar o corpo do Senhor. Na manhã cedo, é a mesma Maria que ficou lá no jardim chorando e pedindo: onde está o meu Senhor? Eu quero ver o meu Senhor. E quando ela encontra-se com o Senhor, ela não o reconhece, mas quando ela vê que é o Senhor, ela diz: Senhor, e ela se lança aos pés do Mestre. É a mesma Maria, apaixonada pela presença do Senhor, apaixonada por Cristo, amor ágape pelo Senhor. Então o que mais que nós temos? João 4. Agora nós temos um encontro com uma outra mulher com uma reputação duvidosa. João 4, verso 1 a 18. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é quando? Vamos ver. Quando é a hora sexta? Meio-dia. Meio-dia, porque para o judeu o dia começa às 6 da manhã, então a hora sexta era o meio-dia. Nisto veio uma mulher. Por que não diz na Bíblia que é a hora sexta? Porque a Bíblia não é brasileira, fala das questões judaicas. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, então judeu jamais poderia falar com uma mulher samaritana, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe o Senhor Jesus, e disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade.
Então agora a pergunta é, quantos maridos ela teve então? 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Jesus desvia o seu caminho na viagem para ir encontrar-se com essa mulher samaritana no tanque, no poço de Jacó. A questão é, o judeu não se dava com o samaritano. O judeu não conversava com o samaritano. Um homem estranho e ainda judeu jamais falaria com uma mulher samaritana. Jamais falaria com uma mulher samaritana. Mais uma vez, o que o Senhor Jesus faz? Quebra a tradição. E ele fala com essa mulher. E ele mantém com essa mulher um diálogo. Ele mantém com essa mulher um diálogo. Se nós seguíssemos lendo, nós vamos ver que os discípulos se impressionam quando eles chegam, vendo Jesus falar com aquela mulher. Eles ficam chocados com aquilo. Como que o Senhor está falando com uma samaritana? E eles vão conversando, e ele vai falando da água da vida, e ela vai falando da água do poço. Depois eles falam do lugar de adoração, eles falam do monte, e ela diz o monte, Jesus diz que não é no monte, não é no templo, Jesus fala que é no Espírito. E eles têm aquela conversa, e por fim, Jesus trata aquela mulher do seu problema, do seu pecado. Ele vai conversando com ela. E quando ele diz para ela, vai lá e chama o teu marido, ele sabe que ela não tem marido, que ela tem relacionamentos problemáticos, que ela é uma mulher de fama duvidosa. Então ele diz, realmente você já teve 5, esse que você tem agora não é teu, mas agora eu estou chegando aqui porque eu quero mudar essa situação toda. E a palavra de Deus diz que ao final dessa conversa, a mulher volta para a cidade, e ela diz, venham ouvir, porque nós recebemos um profeta. E a cidade inteira vem, porque conhece a mulher, e ela diz assim, ele falou tudo da minha vida, ele me descreveu toda a minha vida, e ele me tratou de uma forma respeitosa. Então nós vemos o que? De novo, Jesus rompendo a tradição. Jesus não disse para essa mulher, continua desse jeito. Veja que ele é condescendente para tratar com as pessoas, mas ele não é condescendente para lidar com o pecado. Ele diz para ela, você realmente é pecadora, você realmente pecou, você realmente precisa ser transformada. Você realmente precisa ser transformada. O problema dos nossos dias é que a religião se tornou de uma forma tal, defensora da moral, que se entrar num templo, um travesti, um gay, um transexual, ou qualquer outra pessoa fora do padrão, a religião vai recusar. A religião vai fechar a porta. A religião vai expulsar, porque não é o padrão. Nós encontramos nos evangelismos na madrugada, nós encontramos muitas vezes transexuais, como é que diz? Travestis, gays. E aí a nossa surpresa eu cantava na igreja, eu dançava na igreja, eu fazia tal coisa na igreja. Mas aí eu me decepcionei, enfim, agora eu estou aqui, estou fazendo assim, estou vivendo desse jeito e tal. E eles se surpreendem que nós paramos para conversar com eles. E quando às vezes a gente vai, às vezes leva lanche, vem cá, come aqui um lanche para a gente, vem cá, seja homem, seja mulher, seja lésbicas, não importa, porque para Jesus não importa, entendeu? Jesus quer tratar esses problemas, o que levou a pessoa a se tornar o que se tornou. Jesus quer curar os seus problemas da alma, os seus problemas do espírito. Então Jesus conversou com aquela mulher, e eu quero encerrar falando do último encontro, talvez o mais chocante de todos, João 8. João 8:1, que é o encontro de Jesus, e aqui fica muito claro como a religião trata, como a religião lida aquilo que ela mesma chama de moral, de moralismo, de ser, de se posicionar moralista. João 8:1 é o encontro de Jesus com uma mulher que é apanhada em adultério.
Então a palavra diz assim, ó: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus são religiosos. Os escribas, quem são os escribas? Os livros, existem livros, os livros, as escrituras, as cartas que eram escritas. Então haviam os escribas eram pessoas que o seu único trabalho era pegar os rolos da lei, da palavra, enfim, e eles copiavam tudo. Então eles eram por isso chamados de escriba, aqueles que escreviam. Os escribas, os fariseus eram líderes, eram religiosos, não os sacerdotes, mas eram líderes religiosos de alto padrão moral, de uma moral elevada. Então esses homens, os escribas e os fariseus, trouxeram até o Senhor uma mulher, trouxeram à presença do Senhor uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem a pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Muito bem. Qual é o erro nesse quadro todo? Você consegue identificar qual é o erro? Não levaram o homem. Eles vieram até Jesus e disseram: ela foi pega em adultério. Se ela estava sozinha, como que pegaram ela em adultério? Havia um homem com ela. Então a religião, que é moral, não trouxe o homem, porque talvez o homem fosse uma pessoa importante, porque talvez o homem fosse uma pessoa bem vista na sociedade, não queriam expor o homem, mas expuseram a mulher. Então trouxeram a mulher à presença do Senhor. E eles disseram: a lei diz, a tradição diz que ela deve ser apedrejada, porque ela foi apanhada em adultério. Muito bem, eles ficaram ali assistindo, e Jesus insistindo, e Jesus respondeu: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E logo todos se retiraram, e a mulher ficou sozinha. Jesus não condenou, Jesus não julgou, Jesus não deu um discurso para ela, Jesus não: vem cá, senta aqui agora. Jesus apenas disse: vai e não peques mais. Então, de novo, Jesus quebra uma tradição, e muitas vezes, você lembra que na palavra, Jesus dizia assim, ó: vocês sabem o que está escrito. Nunca leram isso? Vocês sabem o que está escrito, mas eu vos digo. Então, Jesus não se empenhou em ser um defensor da tradição religiosa, em ser um conservador nesse sentido. Muito pelo contrário. Jesus, embora ele quis ensinar a misericórdia, ele quis ensinar a compaixão, ele quis ensinar que nós, como filhos de Deus, não podemos nos posicionar de uma maneira a fechar as portas para alguém porque aquela pessoa pecou. E o pensamento certo seria: aquela pessoa pecou diferente de mim. Esse é o pensamento. Porque também tem isso no meio evangélico. Ele adulterou, uau, que pecado horrível. Ele fez tal coisa, que pecado horrível. Porque pecado é só matar, roubar e prostituir. O resto não é. Adulterar.
O resto tudo está livre. Pode mentir, pode enganar, pode ser o pior funcionário da empresa, pode ser o mal pagador, pode ser o pior filho, o pior marido, o espancador, o abusador, pode ser qualquer coisa, só não vai matar, roubar e prostituir. O outro pecou diferente. Mas o mesmo Deus que é misericordioso comigo, que não mato, que não roubo, que não prostituo, é misericordioso com o outro porque adulterou. A minha posição deve ser a posição de tentar compreender, entender, ser misericordioso e conduzir essa pessoa não a um julgamento, a um apedrejamento, porque hoje se faz isso nas redes sociais, né? O cancelamento. Vamos cancelar o fulano. Agora essa semana cancelaram uma artista, né? Porque ela pintou o rosto de preto e fez as drag no cabelo, lá umas trancinhas. E ela não é preta, ela é branca, então foi cancelada, fez blackface. Vamos cancelar ela, porque ela não é negra, fez isso aí, se apropriou de uma cultura negra. Então hoje se apedreja as pessoas nas mídias sociais. Se apedreja as pessoas. Você é pecador. Você é transgressor. Você tem que ser cancelado. Você não pode mais conviver com nós, pessoas puras e santas, e que não falham. Então Jesus quis lidar com essas coisas, como nós temos que lidar. Nós não podemos nos posicionar como defensores. Eu sou defensor da moral. Eu já vi tanta coisa, gente que defendia a moral. E aí, fora daquilo que era aparente, era o mais sujo, mais podre, mais nojento de todos. Então Jesus, ele mostra, não, nós não somos, nós não nos posicionamos como moralistas, como conservadores, porque no reino de Deus nós recebemos aqueles que são os improváveis. Apóstolo Paulo foi recebido no reino de Deus e ele era um matador, mas foi recebido e se tornou o maior apóstolo. Você está entendendo? Então, aqueles que eram os improváveis, eles são recebidos no reino de Deus. No reino de Deus, a palavra é muito clara, não há lugar para aqueles que querem ser pecadores contumazes no reino de Deus, porque onde está a presença de Deus não dá certo. Aí se a pessoa não quer realmente ter a sua vida transformada, ela não quer realmente assumir um padrão de Deus para a sua vida, não importa o tanto que ela tenha se sujado, mas ela não quer, e ela vai se sentir desconfortável. Toda religião, toda denominação tem lá um capítulo no seu estatuto dando os motivos porque alguém pode ser excluído, expulso de uma denominação. Você sabia? Toda denominação tem. No nosso estatuto tem também, porque é obrigado a ter. Mas às vezes você me perguntar, pastor, o senhor já expulsou alguém? Não, eu não. No reino, né? Porque antes do reino, eu acho que uns 500 ou mais. Antes do reino, mas no reino, não me posiciono para expulsar ninguém, jamais. Muitos às vezes já chegaram e teve uma época que até fiquei traumatizado. As pessoas iam falar comigo e diziam assim, pastor, eu amo muito o senhor. Quando a pessoa começou, os primeiros me diziam isso, e depois a conversa terminava, não vou poder vir mais aqui, ou eu não venho mais, por isso, por aquilo. Quando as pessoas chegavam perto de mim e começavam a dizer, pastor, eu amo muito o senhor, eu amo muito a pastora, eu amo muito o ministério, mas, aí depois do mas, pronto, já não. Então, nós dentro do reino de Deus, embora por força de lei exista um estatuto que me dá direitos, se eu quiser expulsar alguém por os motivos que estão lá, nós não tomamos essa posição. Nós entendemos que a pessoa é livre para entrar e sair. Entrar e sair. Nós não somos igrejistas, nós não somos bairristas, é só o Aviva que é santo, que é poderoso. Nós não nos posicionamos como melhor que ninguém. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Quiser ficar, fique. Quiser ir embora, vai. A porta está aberta para quem quer entrar e para quem quer sair. Quem quer ficar, fique por amor, e quem quer sair, saia por desamor. Mas isso não altere nada. Não vou desviar na rua, não vou cumprimentar as ele. Você está entendendo? Porque o Senhor Jesus, ele foi misericordioso. Jesus foi compassivo. Ele lidou com essas pessoas. Ele rompeu com costumes. Ele rompeu
contradições. E se Jesus estivesse vivo hoje, ele continuaria rompendo e quebrando tradições. Certamente os evangélicos o levariam de volta à cruz, porque Jesus não estaria dentro do seu padrão de moral elevada e de coração cheio de pecados. Como ele disse para os fariseus: vocês são hipócritas. Por fora está bonitinho, mas por dentro tem podridão, tem mau cheiro. Amém? Amém. O Senhor quer que a gente tire o que está dentro de nós. Vamos ficar de pé? Agora a pergunta para você: Jesus era conservador? Sim ou não? Sim ou não? Não, Jesus não era conservador.